nome da União das Mutualidades Portuguesas, o convite para participar nesta ação da plataforma Mais Futuro, Mais Portugal, dedicada à economia social. Nesse contexto, vou abordar algo que é para nós, mutualistas, fundamental: partilhar. Este é o princípio central, diria mesmo, fundador do mutualismo. Partilhar problemas, partilhar a procura de soluções, partilhar os sucessos e, por que não dizê-lo, partilhar os insucessos quando não conseguimos superar os desafios, mas mesmo nesses casos, procuramos no movimento mutualista, sempre através da partilha, transformar as fraquezas em forças comuns e os ensinamentos em experiências coletivas. Sendo o princípio central do mutualismo a partilha, é por essa circunstância o fator diferenciador da atividade das dezenas de associações que espalham os frutos da sua obra por este país fora. Os outros princípios que fizeram a força do mutualismo ao longo de séculos, como sejam a entreajuda, a procura do bem comum, a construção de uma sociedade mais justa, mas também criadora de mais oportunidades, principalmente para aqueles que têm mais dificuldades, são parte do código de partilha com as restantes entidades da economia social e solidária. Muito nos orgulha a companhia dessas entidades, nossos companheiros de percurso em tantas e tantas atividades que desenvolvemos e com quem hoje compartilhamos esta abordagem ao papel destas instituições na construção do futuro da organização social e económica do nosso país. Abordagem que, do ponto de vista do mutualismo, temos de fazer à luz da experiência de uma história centenária, conjugada com a capacidade de adaptação e inovação recentemente posta à prova, por força de uma crise profunda que, do ponto de vista do retrocesso no bem-estar e na qualidade de vida de milhões de pessoas, não teve igual nos últimos decénios. O movimento mutualista nasceu para responder a necessidades sociais, mas também económicas, daqueles que, reconhecendo a incapacidade do Estado, se associaram para, em partilha, encontrar soluções no campo da proteção social muito avançadas no tempo. Fizeram-no na antecipação do Estado Social, funcionado numa rede de malha fina, quase em capilaridade. As associações mutualistas souberam ser um importante fator de coesão social. Resistiram ao passar de gerações, foram-se reinventando nas suas finalidades, sempre a acompanhar as próprias transformações da sociedade, relembrando aqui que souberam responder a solicitações tão diversas como foram as necessidades dos funcionários da administração pública, mas também às dos operários da Revolução Industrial ou do proletariado urbano ou ainda de uma nova pequena burguesia. Contudo, o aparecimento de um estado de providência que tudo parecia comportar numa oferta crescente, diria que quase frenética, veio colocar em questão a utilidade ou mesmo a necessidade de um sistema de partilha limitado no seu âmbito, mas também na sua ambição. Mesmo assim, o movimento mutualista resistiu, foi-se reinventando nas suas limitações e no contexto do tal Estado omnipresente, omnisciente e aparentemente inesgotável na sua capacidade de encontrar respostas no mundo em profundas mudanças. Estado ou Estados, já que este é um problema comum a todos os países, que abraçaram esta visão idílica, mas que se esqueceram, aparentemente, de equacionar o problema
da sustentabilidade da sua oferta perante a conjugação de recebimentos estagnados ou mesmo em queda, desembolsos a crescerem em ritmo violentíssimo, a que acresce um provisionamento com reservas claramente insuficientes. Foi neste contexto que o movimento mutualista, com os seus mais de 1 milhão de associados e 2,5 milhões de beneficiários, provou a sua vitalidade, respondendo presente à necessidade de uma intervenção social forte, disponibilizando as suas competências, as suas capacidades e principalmente a sua disponibilidade para partilhar a resposta à crise instalada desde 2008, mas com especial impacto desde a assinatura do Memorando de Entendimento com as instituições internacionais em 2011. Posso afirmar que esta abertura à sociedade veio trazer um novo fôlego às associações mutualistas e ao seu órgão de cúpula, a União das Mutualidades Portuguesas, na medida em que permitiu uma nova aproximação aos cidadãos e às suas necessidades. As novas e as que todos julgavam antigas, mas como se verificou, são bem atuais e porque constituiu também uma janela de oportunidade para o mutualismo se modernizar e atualizar a sua forma de relacionar com o seu ambiente social. Com este novo elan, a União das Mutualidades Portuguesas e as suas associadas sabem dizer presente perante um leque de ofertas que vamos desenvolvendo em parceria com um Estado que parece ter entendido a importância de uma colaboração ativa com as entidades da economia social solidária, como se depreende pelo desejável aprofundamento desta relação entre Estado, instituições e cidadãos e que os parceiros da economia social e solidária quiseram deixar bem explícito no primeiro Encontro Nacional de Instituições Sociais, realizado no Porto em 6 e 7 de março de 2015, sob o lema Um por todos, todos por um, na defesa do Estado Social. Aí, a União das Mutualidades Portuguesas, a União das Misericórdias Portuguesas e a Confederação Nacional das Instituições Sociais declararam, no respeito pela Constituição da República Portuguesa, a firme disponibilidade em continuar a cooperar com o Estado, com as autarquias locais e com a sociedade civil no desafio do combate à pobreza e à exclusão social. Nessa ocasião, referi factos que, por necessitarem de respostas adequadas e urgentes, deveriam merecer a melhor atenção e, sobretudo, constituírem-se como uma verdadeira resposta ao compromisso de longo prazo que pretendemos celebrar com os portugueses através dos seus representantes democraticamente eleitos. Como exemplo, apresentei o brutal, é a palavra mais adequada, envelhecimento da população, mas também a forma como temos de olhar para o desemprego, principalmente aquele que atinge os mais jovens, e ainda a necessidade de repensarmos a forma de encarar a saúde e a forma como ela chega a quem precisa. Também abordei as formas complementares de assegurar os rendimentos e o enquadramento de apoio na reforma. E relembrei, para não serem esquecidos, os desafios que se colocam ao nível da educação e ao apoio aos pais neste contexto. Contudo, nesse encontro, não deixei de referir que toda esta ação não pode ser realizada sem existir correspondência neste esforço, o que nos leva de novo à partilha de esforços, partilha de responsabilidades, mas também partilha de oportunidades e partilha no cumprimento dos compromissos. Pela parte das mutualidades, disponibilizando o que somos e o que podemos vir a ser ao serviço dos nossos concidadãos, de forma humilde, como sempre estivemos, mas sem deixar de dizer que queremos ser ouvidos na justa medida das nossas capacidades e da nossa real importância.
e que queremos saber com o que contamos por parte do Estado. Não em benesses injustificadas, mas em função do que podemos dar, naquilo em que a nossa oferta de serviços é competitiva e se justifica na ótica da relação custo-benefício para esse mesmo Estado. Queremos que impere o bom senso e o verdadeiro sentido da responsabilidade social de todos os intervenientes quando negociamos com o Estado, para evitar o que aconteceu, por exemplo, com o processo das farmácias sociais, em que foram consumidos tempo e esforços absolutamente desnecessários, como se veio a verificar. De igual modo, esperamos poder ser tratados de acordo com os princípios da Lei de Base da Economia Social, no que se refere aos acordos, convenções e protocolos com o Ministério da Saúde. De um lado, temos a capacidade, a competência e a proximidade que fazem a diferença no contacto com os cidadãos. E, por outro, o Ministério que necessita de melhorar a eficiência da sua relação com os utentes, alocando da melhor forma os sempre insuficientes fundos de que dispõe para cumprir a sua missão. O que falta então? Negociar no interesse de todos, porque negociar é também saber ultrapassar os interesses instalados e pensar no bem comum, como disse, sem favores nem favoritismos. Nesse espírito, aguardamos serenamente a publicação do novo Código das Associações Mutualistas, onde esperamos ver consignadas as justas preocupações do movimento, tanto no que se refere à supervisão da atividade de previdência social complementar, como na capacidade de inovação que hoje nos estava dada, por exemplo, na agricultura, consensualmente apontada como vetor estratégico do investimento empreendedor jovem. Por tudo isto, e para terminar, tenho que referir o descontentamento profundo e sentido da União das Mutualidades Portuguesas perante o tratamento diferenciado numa verdadeira discriminação negativa com que são distribuídas as verbas de apoio à nossa atividade. Com esse efeito, essas verbas são absolutamente injustificadas pelo seu valor anormalmente baixo perante outros apoios concedidos pelo mesmo Estado a atividades idênticas e com idêntico merecimento. Partilhar, assim, é difícil, muito difícil mesmo, e é injusto. Mas no mutualismo continuaremos, enquanto pudermos, a partilhar o nosso esforço, a nossa capacidade e a nossa competência, e podemos muito porque somos resistentes e resilientes. Portugal e os portugueses podem continuar a contar com o mutualismo sempre jovem e inovador. Essa é a certeza que vos deixo. Muito obrigado. Muito obrigada.